pessoal do sexto ano, sexto e sétimo ano e TJ oitavo e nono ano, todos dos turnos matutino e vespertino. Eu sou o professor João Paulo. Hoje temos mais uma aula de Educação Física com vocês. Não esqueça de realizar a atividade, ela é obrigatória. E depois enviar a foto da atividade para o meu privado. Ela é que vai garantir a sua presença em nossas aulas. Outra coisa, preencha o cabeçalho da atividade com o seu nome completo, sala, turno, data, disciplina e o nome do professor. Não esquecendo que nossas aulas de Educação Física são todas as quinta-feiras no segundo horário. Bem, vamos começar a nossa aula remota de Educação Física. Então, seja bem-vindo para a nossa aula a partir de... Na nossa aula de hoje, a unidade temática é esporte, o objetivo de conhecimento, jogo e esporte, esportes individuais e esportes coletivo. A habilidade dessa aula é conceituar e diferenciar o jogo e o esporte, os esportes individuais e os esportes. Como foi dito antes, vamos falar de esporte. Mas o que é esporte? Esporte é uma forma de atividade física com a finalidade recreativa, educativa, sociocultural, profissional ou como meio de melhorar a sua saúde. Então, vamos estudar nessa primeira parte a diferença entre jogo e esporte, esporte na escola e a classificação do esporte, certo? Então, vamos para a nossa aula. Bem, vamos estudar agora a diferença entre jogo e esporte. Primeiro, a principal diferença entre o jogo e esporte está nos objetivos e regras. O jogo é uma atividade recreativa e suas regras podem ser criadas ou modificadas pela sua própria participante, ou aliás, pelos seus próprios participantes, certo? Então isso vai depender muito da quantidade de pessoas que você tem e do espaço que você tem naquele momento. Tem jogo que você pode jogar com 10 pessoas, mas a depender do espaço você vai ter que diminuir, certo? Às vezes não está completo, às vezes você está jogando com 4, chega uma pessoa, entra, outra sai. Então essas regras são modificadas, elas não são fixas, né? Já o segundo, o esporte, é uma atividade física que ela tem uma instituição e o objetivo pode ser lúdico ou profissional e que possui regras definidas por instituições regulamentadas. Isso quer dizer o quê? Que as regras, além de fixas, elas podem ser também mudadas, né? Mas isso não quer dizer que pode ser mudada durante o campeonato, certo? Isso não quer dizer, porque é esporte, que as regras não podem ser mudadas. Sim, pode ser mudada. Porém, durante um campeonato, ela não pode ser mudada. E ela só pode ser mudada, certo? Pelas federações ou confederações daquele esporte. Então, um exemplo muito claro disso é o quê? É o futebol. O futebol, ele tem uma instituição maior, que é a FIFA. A FIFA determina as regras e o regulamento da Copa do Mundo, certo? Depois da FIFA, nós temos o quê? Dentro dos países, as confederações. Essas confederações vão organizar e modificar as regras dos campeonatos nacionais, certo? E nós temos as federações dentro de cada estado, certo? Que também vai organizar e modificar as regras de acordo com o que convém a elas, certo? E temos mais ainda, certo? Nos municípios nós temos as ligas desportivas, que também vão organizar os campeonatos municipais e modificar as regras quando for necessário, certo? Então, isso é o esporte, certo? O esporte, ele tem essas finalidades e tem essas regras básicas que são regulamentadas por
confederações e federações. Como acabamos de falar, nós temos o esporte competitivo, que é esse que existe uma confederação, uma federação, que existe uma regra fixa, que tem um objetivo, que é de profissionais ganhar dinheiro com isso. Mas temos também o esporte não competitivo, aquele esporte educativo que nós aplicamos dentro da escola, certo? Então, a prática desportiva dentro da escola, ela vai contribuir para a preservação dos problemas sociais. Então, o esporte é um importante elemento na preparação de crianças e jovens para a vida em sociedade, certo? Então, a prática desportiva é uma ótima ferramenta no combate, certo? A autoestima, a manutenção de uma vida saudável, no combate ao surgimento de doenças, no controle de peso e na busca de um objetivo. Então, o que falta hoje no Brasil, e principalmente nas cidades pequenas como Jacobina, é que tenha vereadores ou políticas públicas que venham criar escolinhas de futebol para que possa tirar essas crianças da rua e para que elas possam desenvolver uma habilidade e buscar um objetivo na vida, certo? Então nós precisamos disso, certo? Dentro da nossa cidade, que seja criada em cada bairro algum tipo de escolinha de futebol, que é uma ferramenta importante para resolver alguns problemas sociais que existem nesse país. O esporte, ele pode ser individual ou coletivo. Então vamos ver agora a classificação do esporte. O esporte, ele não só tem uma classificação. Primeiro nós vamos ver individual e coletivo e depois nós vamos ver as outras tipos de classificação, certo? Vamos agora para a classificação do esporte. O esporte, eles são classificados em esportes individuais e esportes coletivos. Então vamos ver o primeiro, esportes individuais. São aqueles praticados por apenas uma pessoa, ou seja, um atleta compete com adversário individualmente. Então, aí nós temos o esporte individual direto e o indireto. O que é o esporte individual direto? São aqueles que você não tem um contato físico com o adversário. Já o indireto é aquele que você tem contato físico com o adversário. Então, no esporte individual, a sua vitória só depende de seus próprios esforços, certo? Já no esporte coletivo, certo? Eles são praticados com a participação de duas ou mais pessoas e em oposição à equipe adversária. Então, a vitória aí no esporte coletivo, ela vai depender, certo? Vai depender do esforço de cada, ou dos esforços de cada jogador daquela equipe, certo? E nós temos aí como exemplo de esporte individuais, nós temos aí o hipismo, ciclismo, automobilismo, o alpinismo, o surf e o skate, além de outros, certo? Que pode ter contato direto com o adversário, certo? No caso mesmo é individual, mas tem contato com o adversário. No caso o boxe, por exemplo, né? Já no esporte coletivo nós temos como exemplo futebol, futsal, né? O voleibol, o basquetebol, o handebol, o futebol, o vôlei de praia e outros esportes que são considerados como coletivos, certo? Além disso, nós não temos apenas só essa classificação individual e coletivo. Nós temos também outras classificações, certo? O esporte ele pode ser classificado também como esporte de marca, técnico combinatório, esporte de precisão, esporte de combate, esporte de taco, esporte de rede, esporte de invasão. O esporte também pode também ter outra classificação, que pode ser o esporte com interação, o esporte sem interação. Tudo isso nós vamos ver nas próximas aulas, certo? Vamos agora para a nossa atividade, certo?
Vocês vão colocar essas questões no caderno, certo? Aliás, copiar no caderno e responder no caderno. A primeira questão é o seguinte: o atletismo, a natação e o judô podem ser considerados como esportes individuais? Segundo, o rugby, beisebol e o softball são esportes coletivos. Por quê? Terceiro, o que é jogo e o que é esporte? Quarto, é importante praticar o esporte na escola? Por quê? Bem, chegamos ao final de mais uma aula de educação física. Agora vocês vão baixar, aliás não, abaixo, né, tem um link chamado lista de presença. Vocês vão preencher todos os dados e me enviar, certo? Essa lista. E aí é a presença de vocês, certo? Juntamente com as fotos das atividades. Isso é que vai marcar, é que vai dizer se vocês estavam presentes ou não naquela aula, certo? Então todas as aulas vai ser assim. Vocês sempre vão fazer isso. Vão preencher essa lista de presença, certo? No final de cada aula, certo? Outro aviso importante para vocês. Vocês estão num grupo e esse grupo é um grupo de estudo. É para os professores passar as aulas, para vocês fazerem atividade, para vocês estudar. Então, não use o grupo para fazer gracinha, para soltar piada, para colocar figurinha, porque se a direção do colégio, mas a coordenação, identificar o aluno que está fazendo isso, ele vai ser retirado do grupo, certo? Então, o grupo é para estudo, certo? Então, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.